Trabalho de português Aventura na Mina da Passagem, Regina Drummond. Colégio Anchieta, Daniela Duarte. Feito por Pedro Cheibub, Pedro Ruiz, Enzo Chermonte, Vinícius Carivali e Arthur Canali. 283. Bom, vamos logo. A história começa com uma garota chamada Shayla, chefe do jornal escolar, que estava caminhando pelos corredores assustadores do colégio quando foi chamada pela diretora para adentrar em sua sala. Lá dentro, a diretora pediu para adicionar uma nova reportagem na redação do jornal. Era sobre um passeio apenas para as turmas do 8º ano que iam para Minas Gerais, explorando algumas cidades do estado. Shayla volta para casa bem animada e pede autorização dos pais para ir na viagem, que logo aceitam surpreendentemente. Eles também pediram para trazer algumas lembrancinhas em formas de guloseimas. A garota, logo quando chegou na escola, foi rodeada por estudantes de todo o 8º, que fizeram perguntas e questionamentos como: nessa época faz frio naquela região, vai chover, tem como me colocar na lista? Estavam todos muito eufóricos com aquela notícia estonteante provida pelos sinistros. Shayla estava preocupada com seus amigos do jornal do 9º ano, então ela esperou até a hora do recreio, que pareceu mais como muitas horas, para perguntá-los se eles iriam até a viagem, e a resposta, felizmente, foi positiva, pois eles também eram do jornal. Finalmente havia chegado o grandioso dia da viagem. Aqueles que conseguiram vagas estavam completamente dominados pela alegria, e os que não conseguiram estavam tomados pela tristeza, mas não tinham o que fazer. No ônibus, 3 adultos acompanharam a turma, sendo eles a professora Zilda, o mestre de história Manuel e a coordenadora Lenira. Os escritores foram juntos, com Pedro e Cadu na esquerda e Shayla e Luciana na direita. O que deixou Shayla mais intrigada foi a tão conhecida mina de ouro da passagem, e ela estava muito animada para conhecer. No meio da viagem, Shayla se propôs a contar uma história sobre os meninos de couro, crianças escravizadas na época em que exploravam a mina, e depois sobre uma história de seu tio, que nem era tio de verdade, era amigo do seu avô. A história era sobre uma vez em que ele foi visitar o cemitério em que alguns desses garotos foram enterrados, e lá, seu tio escutou a voz de uma dessas crianças, e ela disse que não tinha um túmulo, e que queria um, e também disse que havia muito ouro escondido em uma árvore. O tio de Shayla foi verificar, e não havia ouro algum, porém ele ainda assim fez um túmulo para a criança, deixando-a descansar em paz. Após contar a história, vários alunos ficaram encucados, fazendo perguntas e perguntas para Shayla sobre a história, e depois a maioria caiu no sono, e aqueles que não adormeceram ficaram em silêncio para não atrapalhar os que estavam dormindo. Shayla estava dormindo tranquilamente, mas estava naquele estado em que não se sabe se está dormindo ou acordado, e ela começa a ouvir uma voz, que dizia: o ouro gosta de sangue, e essa entidade de olhos vermelhos em um ambiente completamente preto repetia essa frase cada vez mais irritada, fazendo Shayla acordar no ponto de dar um alto grito, com um susto, mas não deu. Ela agradece por ter ficado em silêncio, mas agora está intrigada com este sonho. Eles fizeram uma rápida parada na cidade de São Lourenço, para logo depois retornar ao ônibus e ir em direção a Belo Horizonte, mas a garota não dormiu com medo de sonhar com aquela coisa novamente. Ela só conseguiu se acalmar quando entraram na cidade, mas também sua calmaria durou pouco. Eles chegam no Colégio Casmurro, era lá que eles ficariam hospedados durante a viagem. Os alunos iam pegando suas bagagens e descendo, e o quarteto de amigos iam sem pressa esperando sua vez. Em meia hora os alunos deveriam estar na cantina para jantar e depois ir para seus aposentos, pois o dia seguinte iria ser muito cheio. Então, depois do jantar, Shayla e sua dupla se dirigem aos seus aposentos. No dia seguinte, depois do café da manhã, a turma pegou o ônibus e se dirigiu para uma mina. Ao chegarem na mina, desceram por meio de um carrinho de mina ao fundo do local. Estavam caminhando e Shayla, que estava muito ansiosa, ficava na frente até que sem querer pisou em uma poça que estava na mina, e depois daquilo ficou completamente diferente. Na volta, Shayla estava sendo rude com todos no ônibus, os seus colegas estavam estranhando, pois ela não era assim. Logo que chegaram, a protagonista já se dirigiu para a cama sem mesmo ter jantado. No dia seguinte, o grupo se dirigiu para o Colégio Casmurro em Tiradentes. Shayla era o topo das atenções, até os professores estavam estranhando ela e se perguntando o motivo dela estar daquela forma. Ao chegarem no Colégio Casmurro, Shayla dormiu muito rapidamente. Antes do anoitecer, muitos alunos haviam reclamado sobre pertences de ouro que haviam sumido. O funcionário do colégio acalmou as crianças e falou para elas dormirem. No dia seguinte, aproveitando que Shayla não estava tão esquisita, seus amigos Pedro e Cadu comentaram com a estudante sobre seu plano de fingir que eles estavam doentes e voltar à mina para saber se Shayla estava realmente com um fantasma dentro de seu corpo. A menina concordou, e quando saíram do quarto fizeram cara de doente e não foram ao passeio por estarem com dor de barriga.
Após a saída dos colegas, Shayla e Cadu foram à mina enquanto Pedro ficava para enganar as pessoas que apareciam e ligavam para os doentes. Então Shayla e Cadu pegaram um ônibus e foram para a mina. Lá esperavam sentados em um banco quando um atendente perguntou se era a menina maluca do dia anterior. Cadu perguntou se havia outras lendas de fantasmas na mina, e ele respondeu que não sabia. Shayla respondeu brava que ele era incompetente. O atendente confuso perguntou o que estava acontecendo com a menina. Cadu respondeu que ela estava possuída por um fantasma, por isso haviam voltado à mina. Logo após, Cadu perguntou se estava tudo bem com Shayla e pediu para responder com um aperto de mão que foi rapidamente respondido com um gesto. A bucaneira que estava no corpo da estudante começou a falar sobre sua história. Ela era uma grande pirata que era temida por todos os outros piratas do mar, mas tinha de manter sua identidade como homem, pois era estritamente proibido mulheres no ramo da pirataria. A pirata Jack se apaixonou por um outro marinheiro e tiveram filhos, então seus tripulantes descobriram seu real gênero e a exilaram para as velhas minas de Minas Gerais. Cadu e Shayla logo voltaram ao colégio Casmurro, pois já tinham as informações necessárias. Pedro logo perguntou o que o fantasma havia falado e também disse que havia dado tudo certo com o plano. Cadu contou tudo o que havia acontecido e disse que queria voltar para Paris, seu local de nascimento. A capitã comentou também que havia um tesouro na mina. Estava tudo certo. No dia seguinte eles iriam realizar seu plano de pegar o tesouro e enviar para a capital francesa o tesouro juntamente com a alma da mulher para o Museu do Louvre. No dia seguinte, Shayla e Pedro foram ao passeio da mina e se distanciaram do grupo de desconhecidos. A estudante possuída parecia que sabia onde estava o tesouro e logo o encontraram. Porém, logo depois da saída da mina, Pedro e Shayla encontraram a professora que, depois de falar com as crianças, mandou elas para a sala da coordenação do Colégio Casmurro, onde encontraram Cadu, que já havia sido pego pela reitora. A coordenadora não acreditou na história que era real, e chamou os responsáveis na escola. Eles entram no ônibus e são avisados de que a viagem havia acabado. Os objetos valiosos que os dois estudantes acharam foram doados a um museu de forma secreta, porém eles pensam em contar a verdade. Shayla reclama que não teve nenhuma lembrancinha do baú, porém Pedro pegou uma moeda para cada um escondido, assim tendo uma coisa que poderia lembrar do acontecimento. Quando chegaram da viagem, eles tiveram uma pequena surpresa com a descoberta da mala de uma amiga que supostamente tinha sido esquecida. Após o drama, os escritores chegaram logo e escreveram tudo sobre Marion e a viagem em seu jornal.